Mudando de assunto, agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. Que atleta você é? Você é um atleta de fim de semana ou é um atleta de temporada? Quem ainda está pensando se vale a pena começar a fazer exercícios físicos ou se está na hora de retomar, quais são os riscos, quais são os melhores exercícios? É sobre isso tudo que a gente conversa agora com o ortopedista, especialista em medicina esportiva, doutor Guilherme Barbosa Moreira. Doutor, bem-vindo ao MG no Ar. Obrigado, Garcia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Será um prazer a gente falar um pouco de saúde aqui nessa manhã. O senhor é um atleta de fim de semana? Então, Garcia, já fui. Hoje a coisa tem andado melhor. Além do fim de semana, também tenho praticado algumas atividades durante a semana com uma frequência, uma regularidade melhor. Ou seja, todos nós, em algum momento, já fomos o atleta do fim de semana, só que o ideal é fazer com regularidade. Doutor, o Marcos Aurélio parou de fazer exercícios ali no fim do ano e tem uma dúvida quanto à retomada dessas atividades físicas. Roda aí, produção, vamos lá. Se eu voltar a praticar atividade física da mesma forma que eu praticava antes do Natal e quando eu parei de praticar, aumenta muito o risco de lesão ou posso continuar? Um tempinho já posso continuar de novo. Boa pergunta, Marcos. É o seguinte, depende muito do nível de atividade que você já praticava anteriormente, né? Então, a gente vai ter que fazer uma leitura dessa atividade prévia para ser mais assertivo na sua resposta. Mas, idealmente falando, quanto maior a sua frequência prévia que você tinha de atividades físicas, vai te favorecer a um retorno mais facilitado, porque você já vai ter adquirido adaptabilidade do seu organismo, você vai estar mais preparado a receber essa atividade física nesse segundo momento, em vista que você não ficou tanto tempo parado. Porém, se é uma pessoa que no passado não tiver não possa ter adquirido essa regularidade da atividade, esse retorno ele pode ser mais arriscado no sentido de o seu organismo poder estar correndo mais riscos em adquirir alguns agravos relacionados tanto ao sistema cardiovascular ou ao sistema musculoesquelético. O Cristiano Felipe tem uma dúvida, vamos lá, pode rodar a produção? A atividade física em excesso, sem antes fazer um alongamento, pode ser prejudicial à saúde? Não tenha dúvida. Eu costumo fazer uma comparação do nosso sistema musculoesquelético como qualquer máquina. Se a gente não tiver um preparo prévio para essa máquina produzir energia, no caso o nosso sistema produzir força, produzir movimento, ela tende a funcionar pior. Então, se você prepará-la com flexibilidade, alongamento, um bom aquecimento, entre outras coisas, como uma boa hidratação, uma boa alimentação, bem provavelmente ela vai performar melhor e você vai tirar mais proveito dessa atividade. A pergunta agora no MG no Ar é do Alexandre, vamos lá. Eu não tenho muito horário para as coisas, né, assim, às vezes eu falo, vou treinar de manhã, aí às vezes tem um compromisso de manhã. Vou treinar à noite, aí tem um compromisso à noite. Inclusive, aí vou manter uma alimentação regrada. Então, minha pergunta, em resumo, é como manter essa disciplina tanto de alimentação quanto de atividade física no meio dessa rotina que é muito bagunçada, assim. Sim, Alexandre, é uma pergunta boa e eu acho que a gente tem que pensar em nossas atividades como prioritárias também. Você tem que se colocar como plano da sua própria vida. Então, quanto mais regular, quanto mais uma frequência adequada você tiver de alimentação, mais vigilância sobre isso, hidratação e suas atividades, mais facilmente seu organismo vai adquirir progressão, adaptação e você vai tirar mais proveito disso. É difícil ter uma receita para todo mundo, mas eu costumo falar, ponha-se na sua lista de prioridades e tente se organizar, tá? Que eu tenho certeza que você vai tirar proveito disso. O Luan Guimarães também tem uma pergunta boa para fazer. É um tipo de alimentação que é adequada para uma prática de atividade física que exige muito esforço. Sim, Luan, a gente tem que associar algumas questões, alguns quesitos para a gente responder sua pergunta.
Então você tem que associar uma alimentação leve, que tenha uma digestibilidade fácil, porém uma alimentação que vai te proporcionar energia, e isso tudo associado a uma hidratação adequada, tanto antes, durante e pós-atividade. Mas evitar alimentos mais pesados, que você vai ter aquela sensação de empachamento. Tem que ser algo leve, mas também não pode ser algo que não te dê uma energia mínima para você conseguir praticar a sua atividade e aquela demanda que seu organismo vai ser imposto. O Dr. Guilherme Barbosa Moreira, que é especialista em medicina esportiva e ortopedista, vai responder agora mais uma pergunta da Emanuele. Vamos lá. Minha dúvida é se fazer o cardio depois do exercício de perna, se tem algum problema, se lesiona o joelho. Sim. Bem, é uma pergunta que ela é mais complexa para responder de uma maneira tão simplória. Depende muito do seu objetivo, tá? O ideal sempre é a gente estar variando as atividades, como você mesmo citou. Colocar algo que nos traga uma condição aeróbica e algo também que nos traga força, tá? Habitualmente, se você fizer as atividades de força antes do cardio, você vai estar demandando mais aquela sua reserva de energia para aquele sistema. Então, talvez você vai conseguir um fortalecimento mais adequado iniciando com ele e depois fazer o cardio. Mas nada impede, por exemplo, de na sua rotina você separar alguns dias para cardio, para atividades aeróbicas, alguns dias para atividades de fortalecimento, e você vai fazendo um conjunto, uma sequência de atividades regular que você pode atingir mais os seus objetivos de uma maneira mais satisfatória. Mas não há uma regra sólida, uma regra engessada para isso, não. A última pergunta é do Célio Batista. Gostaria de saber qual a faixa etária de idade para estar fazendo o exercício físico, se tem alguma idade específica. Gostaria de saber, tirar essa dúvida. Ótimo, Célio. De uma maneira geral, não há restrição a faixas etárias. O importante é a gente adequar as atividades para aquela faixa etária e principalmente para a condição de vida que aquele cliente, que o atleta amador, seja qual for, esteja naquele momento. Mas você pode prescrever atividades desde que sejam adequadas desde crianças, em idades mínimas, e até adultos mais próximos da faixa etária do idoso, por exemplo. Mas não há restrição absoluta com relação à faixa etária. Sempre há tempo para iniciar ou reiniciar as suas atividades. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui no MG no Ar. Eu que e agradeço. não vá faltar ao treino de hoje, não, tá? Tá marcado. Tá marcado? Tá marcado. Vai estar pago mais tarde, então, né? Tá pago, bem pago. Muito obrigado, Um querido. abraço. Vai com Tchau. Deus.